Seja muito bem-vindo, meu querido, à nossa sexta aula de secretaria. Vamos para a nossa tela, vamos voltar ao nosso slide e dar continuação. Documentação da igreja, certificado de batismo nas águas, certificado que atesta que o membro foi batizado nas águas no dia e hora marcada. Deve-se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com as normas bíblicas e doutrinárias da igreja. Veja só, esse certificado, assim como certificado de casamento, certificado de apresentação, certificado de discipulado, esse aqui é um dos mais importantes, né? Porque é um momento crucial da vida cristã, que é o batismo nas águas. Então é importante ter um documento que atesta que naquele dia e hora você foi batizado. E nós recebemos aqui muitos membros de outras denominações que vêm para cá e eles dizem que lá nas denominações deles ninguém entrega certificado. Isso aqui é um erro grave da igreja. Você precisa certificar os irmãos do dia que ele desceu as águas. Se não quiser dar um certificado, pode dar um documento, alguma coisa que prova que ele foi batizado nas águas. Por quê? Porque a partir do momento que ele sai daquela igreja e ele vai para outra igreja, veja, ele não tem como provar, se não for uma foto, e às vezes nem consegue tirar a foto, ele não tem como provar que desceu as águas naquele dia e hora marcado. Então é importante a igreja ela ter esse zelo e esse respeito até com o irmão que congrega ali com ele, dá essa garantia a ele de que ele foi batizado. Detalhe, é importante no certificado você descrever a fórmula batismal. Por quê? Porque dependendo da corrente teológica, tem algumas igrejas que batizam só em nome de Jesus. Na nossa igreja Assembleia de Deus, não só em Alagoas como em todo o Brasil, você tem que ser batizado. A fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você chegar com a fórmula batismal e disser, eu fui batizado apenas no nome de Jesus, provavelmente você vai ser batizado de novo. Por quê? Porque não se aceita. A fórmula aqui só aceita se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é importante que quem certificar, quem está emitindo o certificado, essa fórmula batismal esteja descrita lá no batismo. Entendeu? Irmão José, na minha igreja aqui, eu batizo só em nome de Jesus. Então, descreva isso no certificado para que fique claro, tanto para o irmão, como para quem vai receber ele em outra denominação, como ele foi batizado. Para aí se dar um norte, o que é de acordo com as regras da igreja e essa teologia e essa doutrina, definir se ele vai ser batizado ou não. Eu não vou discutir aqui se a fórmula correta é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus, porque o assunto não é teológico, o assunto aqui é secretaria. Mas eu como sou assembleiano pentecostal, eu acredito que a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem igreja que batiza apenas em nome de Jesus. E essa fórmula nós entendemos que está errada mas é importante que a igreja que está batizando ele deixe isso claro para saber no certificado dele e emita o certificado, para poder isso ficar muito claro. Então, isso aqui é um documento importante. Lembrando mais uma vez, se você que é dirigente de igreja, secretário, tem uma congregação ou mais de uma e quiser essa documentação já toda pronta, formatada, eu tenho esse material para você colocar só os dados da sua igreja e a logomarca da sua igreja por um preço de um cachorro-quente. Seguindo. Documentação da igreja, certificado de discipulado. Certificado que atesta que o congregado concluiu o curso de discipulado. Esse aqui é outro certificado de extrema importância para os irmãos que concluíram o discipulado. Os irmãos que se matriculam nisso aqui, é importante ele ter esse certificado, porque quando ele conclui o curso, se ele for, por exemplo, para outra congregação ou para outra denominação, que os irmãos lá fiquem cientes de que esse irmão já passou por um curso de discipulado, para o irmão não ficar repetindo, porque às vezes chega lá, mesmo que o irmão diga, irmão, eu fiz o discipulado, às vezes a igreja, ela, por não acreditar ou achar que a pessoa não está falando a verdade, termina mandando a pessoa fazer de novo o discipulado. Então é importante que ele tenha
esse certificado. É claro, isso varia, isso tem uma variação de igreja para igreja, porque tem congregação, tem igrejas que mesmo que você tenha feito o discipulado lá, vai ter que fazer aqui também. Então, isso vai variar muito, mas o importante é que o irmão tenha o certificado dele, esteja assegurado ali de que ele concluiu, está tudo registrado, está em documento, e ele tenha isso guardado até em um quadro na sua casa. Mas é importante que a igreja ela emita esse documento também. Documentação de quê? Declaração de inclusão de membros. Documento que atesta que o membro congrega na igreja local e está de acordo com as doutrinas bíblicas e eclesiásticas. Documento necessário para a inclusão de membros no registro da congregação local por ter vindo de outra congregação e não trouxe carta de mudança. Aí, que documento é esse, professor Josino? Esse documento aqui, ele funciona da seguinte forma. O irmão veio de outra congregação. É claro, esse documento aqui, tanto ele pode ser válido da mesma denominação ou também não. Isso vai variar de igreja para igreja, depende do entendimento. Então, por exemplo, vamos trabalhar as duas hipóteses aqui. O irmão veio do interior para a capital, né? Sei lá, por algum motivo não trouxe a carta. Sei lá, veio nas pressas, problema de saúde, não sei, não trouxe a carta. Chegando aqui, vamos supor que ele veio para visitar, chegando aqui, resolveu ficar por algum motivo e não voltou para o interior. Ficou na capital, não trouxe a carta. E foi ficando ali, ficando na congregação, passou-se, sei lá, 1 ano. É muito comum acontecer isso aqui, muito comum. Não é um caso, nem dois, são muitos casos que isso acontece aqui. Aí o irmão ficou ali 1 ano e não ligou. A maioria dos membros não liga para a questão de carta, de nada, de transferência, de nada, e ficou ali. Até que um secretário, assim como eu, que é exigente, que fica cobrando, meus irmãos, tem que fazer o registro, e ele ouve falar do registro. Aí ele diz, meu irmão, já estou com 1 ano aqui congregando e não trouxe a minha carta. E a gente, como estamos ali na igreja, lidando com os irmãos, a gente realmente atesta que ele está congregando conosco. Ele frequenta os cultos, escola bíblica, ele está ali o tempo todo. Só que aí passou-se batida, a gente nunca procurou saber se ele tinha trazido a carta ou não, e aí já passou 1 ano. E aí o que acontece? Você vai ter que ir atrás dessa carta 1 ano depois, fica complicado. E se o pastor não existe mais lá? E se a igreja não existe? E se ninguém lá quiser dar a carta mais porque ele não estava aparecendo mais no culto lá? Então você tem um problema para resolver. Então, como é que resolve? Através dessa documentação. Esse documento aqui é documento de inclusão de membro. Documento que atesta que um membro congrega na igreja local e está de acordo com a doutrina bíblica e eclesiástica. Então, esse documento é uma declaração onde o pastor, junto com a secretaria, afirma que o irmão está congregando ali, que ele é batizado nas águas, que ele dá um bom testemunho, e aí o pastor assina, o secretário assina, e você envia essa documentação para o secretário da igreja geral ou a sede, e a sede vai fazer a inclusão desse irmão no rol de membros. É claro, isso vai depender de igreja para igreja, porque tem alguns casos que as igrejas têm um sistema próprio de cadastramento, sistema eletrônico. Tem outras igrejas que ainda usam sistemas manuais, e tem igrejas que o sistema dela é conectado com as congregações do interior, tem outras igrejas que não é conectado, então isso vai variar muito. Mas o importante é o seguinte, que independentemente de qualquer situação, o documento deve existir para poder dar legalidade ao irmão, porque ele não trouxe a carta, mas ele é uma pessoa que está ali, está dando bom testemunho, está na comunidade, está congregando com os irmãos, ceia, está tudo certo, é só para dar essa legalidade a ele. Então é importante esse documento existir na congregação e ele é usado com muita frequência, a gente usa ele aqui com muita frequência. Aí, segundo caso, e quando o irmão não é de nossa denominação? Aí é a mesma coisa, vai depender do entendimento. No nosso caso aqui, quando o irmão vem de outra denominação, não é possível usar esse documento, ele vai passar por 2 processos. Ele vai ser ou aclamado, ou ele vai ser batizado de novo, dependendo da igreja que ele veio. Se ele veio de uma seita, ou se ele veio de uma igreja que não reconhece aquele batismo, ele vai ter que descer as águas.
E se ele for reconhecido o batismo dele, ou vai passar por aclamação, ele não vai ser usado essa documentação aí, porque aí vai ter que fazer o processo do zero, ele vai ter que fazer cadastramento normal, como todo mundo. Mas, se você tem na sua igreja aí, tem uma abertura melhor sobre isso, não quer burocratizar muito, então o que é que você pode fazer? Você pode fazer a mesma coisa, você pode fazer um documento que o irmão está ali e receber ele. Aí depender de cada congregação, de como você entende isso aqui. Mas que dá para ser feito, dá. Agora, realmente, mas aí você abre uma brecha, né? Porque pode ser também que o irmão não esteja falando a verdade, por exemplo, já está ali, mas não falou a verdade. Aí vai ficar complicado, mas dá para abrir essa opção aí de também usar esse documento para pessoas que não é da mesma denominação. Se esse material te ajudou, contribuiu para o seu ministério de alguma forma, eu te peço a tua ajuda, deixa aquele apoio aí. Tem um material aí, um livro excelente. Eu garanto para você que é o melhor livro na área dessa problemática teológica, que é o problema do mal. O livro está aí na descrição, o livro A Origem do Mal, uma teodiceia bíblica, a teologia pentecostal, respondendo a essa controvérsia tão antiga no meio teológico. Então, se quer ajudar esse canal aí, deixa o like, compartilha, comenta e dá aquele apoio aí comprando esse material, que eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Deus abençoe e até os próximos vídeos.